Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio da primeira fase do Orotox, Novas Fronteiras da Odontologia. Meu nome é Soraya Maniche, sou dentista há 25 anos, professora mestre em periodontia. E o meu objetivo com esse podcast é divulgar e ampliar o seu olhar sobre o que você sabe sobre boca e o que você não sabe e como ela pode estar impactando na sua saúde. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente gosta, é a correspondência entre dentes e órgãos. Você por acaso já ouviu falar de uma dor de dente, foi no dentista e o dentista fez a radiografia, fez o exame clínico e não tinha nada nesse dente, e esse dente continua doendo? Pois é, do ponto de vista da medicina chinesa, a gente tem uma explicação. Em 1950, dois médicos, com auxílio de um dentista, Vo e Kramer, com auxílio do Dr. Adler, que era dentista, mapearam os dentes com os órgãos. Como que eles fizeram isso? Através do conhecimento da eletroacupuntura, eles foram mapeando cada dente a um órgão da medicina chinesa, que era representado na palma da mão ou na planta dos pés. Esses doutores concluíram que cada dente está num meridiano de um órgão da medicina chinesa. Relatam também que há um espelhamento entre dente e órgão. Por exemplo, eu tenho 1000 situações que eu posso exemplificar para vocês que são muito interessantes. Eu tenho uma amiga que colocou implante de silicone. Semanas depois, ela desenvolveu uma dor no dente. Quando a gente foi checar na tabela de órgãos e dentes, era justamente o dente que estava no meridiano da mama. Então, sempre tem esse olhar um pouquinho mais à distância. Por que a gente pode se beneficiar dessa informação? Porque quando chega um paciente com dor no dente, e a gente vai lá, faz o exame clínico, não tem lesão de cárie, não tem recessão, não tem trauma de oclusão, não tem uma causa que justifique essa dor no dente. Aí eu pergunto, fulano, esse dente é o dente, por exemplo, do intestino. O que aconteceu semanas ou o mês passado em relação ao intestino? Aí ele fala, eu tive uma gastroenterite, né? Como eu já tive duas pacientes que tiveram câncer do intestino e que depois desenvolveram dor no dente relacionado ao intestino. Então, do nada, um dente começa a doer. Aí o dentista pode até remover, trocar a obturação, a restauração, e a gente não sabe por que esse dente começou a doer. Então, quando a gente tem esse olhar do espelhamento entre dentes e órgãos, a gente tem por onde pensar e começar a tratar. Uma outra causa, um caso muito interessante, foi um marido de uma médica, ela já é integrativa, e esse homem, ele estava passando por vários problemas de saúde. E ele veio até a nossa clínica e falou, Soraya, eu não vejo a hora de acabar esse ano, foi em 2025, não vejo a hora de acabar esse ano. Eu sempre fui uma pessoa saudável, sempre suplementei, fiz atividade física, sono regrado. E nesse ano só eu já tive apendicite, que teve um pós-operatório muito ruim. Depois eu tive broncoespasmo, quase morri, fui parar no hospital para tomar adrenalina. E agora eu tô com uma dor na lombar. Nunca tive problema com nada. E esse ano vieram todos os problemas ao mesmo tempo. E eu só perguntei, você tem tratamento de canal no dente X? Ele falou assim, tem. Então nós vamos pedir uma tomografia. Na tomografia evidenciou uma lesão. Então esse dente, que já tinha tratamento de canal há muito tempo atrás, que foi realizado, ele estava com uma baita de uma infecção e o paciente não sente dor. Como a gente sempre fala, né? Infecção em boca não necessariamente tem que ter dor. E no caso desse paciente em específico, era o dente relacionado ao intestino, que estava lá na apendicite, e o dente relacionado ao pulmão, que deu o broncoespasmo. E, para terminar, era o dente também que está relacionado à vértebra L4 e L5, onde ele tinha dor na lombar.
Ah, Soraya, isso tudo é muito espiritual, é muito esotérico. E qual que foi o desfecho disso? A gente deixa de esoterismo para lá quando a gente remove a infecção e vê que o problema do paciente termina. Então, depois que a gente removeu o acidente, limpamos, tiramos todas as infecções ali do osso, ele fala: nunca mais eu tive a dor na lombar. Então, deixa de ser uma coisa mais da espiritualidade, como eu sempre gosto de falar, mas é uma coisa que a gente consegue provar. O que um dente pode afetar um órgão à distância. Posso falar mais de outro caso, um caso que me impressionou. De novo, o paciente estava com dor na lombar e ele veio falando: eu nunca tive dor na lombar, mas ele já estava um pouquinho por dentro da área da integrativa e ele falou assim: eu acho que eu estou com um dente que está com infecção. De novo, é um dente que já tinha tratamento de canal, então ele não doía e ele pediu para que solicitássemos uma radiografia. Ele fez radiografia, depois fez a tomografia e evidenciou outra lesão lá, no mesmo dente relacionado à vértebra L4. Tiramos o dente. Antes do paciente sair da cadeira, o que aconteceu? Ele chegou e falou para a gente: você acredita que a minha dor na lombar passou? Então, isso foi recentemente. Isso me impactou porque foi muito rápida a resposta de quando a gente tira aquela infecção e toda aqueles produtos da inflamação que estão gerando um adoecimento em outra parte do paciente. Teve uma paciente que a gente recebeu, ela é paciente bariátrica e ela fez, obviamente, essa cirurgia, já tem 20 anos de bariátrica, e ela apareceu com um dente com uma bolsa, com uma supuração e uma perda óssea. E a gente pensa, né, por que só esse dente tem uma perda óssea? Eu trato disso, de periodontite, e só nesse dente especificamente tinha problema. E não é o caso de periodontite. E aí, quando a gente vai investigar mais a fundo, o que esse dente estava sinalizando? Que é o mesmo dente que o estômago ou a tireoide estavam alterados. Não falo em processo de adoecimento, que basta uma alteração no dente ou no órgão para outra ponta sentir. Então, no caso dessa paciente bariátrica, o dente dela que estava em sofrimento, que estava tendo toda essa perda óssea, era justamente o dente relacionado ao estômago. Um caso que me chocou bastante foi de um homem que veio com a queixa de derrame pericárdico, então é acúmulo de sangue em volta ali do coração, e ele nunca teve problema cardíaco até que ele foi no médico. Já tinha drenado, eu acho que tinha drenado 1 litro de líquido em volta do coração. E o médico tinha falado com ele: olha, não sei o que mais que a gente pode fazer, porque os nossos medicamentos não estão tratando, não estão adiantando. Vira e mexe, você volta com o derrame em volta do coração. E o médico mesmo aconselhou: olha, procure um dentista. Veja se você não tem alguma coisa dentro da boca que possa estar participando desse derrame. E ele chegou para a gente. E isso vai de encontro ao 3º ou 2º episódio do Oral Tox. Esse paciente veio com um implante na área dos sisos. Eu não sei por que eles sentiram a necessidade de colocar um implante de titânio na área dos sisos. O que o siso tem a ver com o coração? O siso está no mesmo meridiano do coração. E como esse implante, ele nem estava fazendo a oclusão, eu falei com ele: olha, seria bom se você removesse esse implante aqui que está na área do coração. Foi mais ou menos 2 anos de intervalo entre a colocação do implante e o derrame pericárdico acontecer. Então, se você tem uma condição ou conhece alguém que esteja sofrendo com algum problema de saúde e que não está tendo resolutividade com os tratamentos disponíveis, eu sugiro você olhar para a boca,
pode ser que algum dente esteja sabotando a sua saúde, principalmente naquela região do órgão afetado. E aqui terminamos mais um episódio do Oral Talks. Aproveita e encaminha esse conteúdo para alguém que possa se beneficiar dele, porque não existe saúde sem uma boca saudável.